Salve amigos, estou de novo aqui na área para trazer as principais informações do Vasco para você de uma forma clara, objetiva e responsável. O Vasco que só volta a jogar em meados de abril, mas mesmo assim até o início do mês vai pintar por aí muita especulação por conta do prazo da janela de transferência que se encerra no próximo dia 4. Mas antes da gente prosseguir, aquela moral de sempre, com seu like, seu compartilhamento, seu apoio. Se ainda não é um inscrito, se inscreva e ajude esse trabalho a crescer na plataforma. Bom, nesse vídeo de hoje vou te posicionar como andam as movimentações do Vasco no mercado. Depois de 2 eliminações seguidas e com bastante tempo para trabalhar, a expectativa fica por conta da chegada de mais reforços. Reforços esses que, em sua grande maioria, estão sendo vasculhados no mercado sul-americano. Nomes e mais nomes acabam sendo cogitados e eu vou tentar atualizar a situação de alguns em conversas que tive com dirigentes e empresários. Portanto, se liga nesse vídeo até o final e vem comigo nessa. O Vasco terminou o Carioca em terceiro, voltou a vencer clássicos depois de um longo tempo e apesar das 2 derrotas na semifinal, fez duelos bem equilibrados contra o Flamengo, um time já montado e com boas opções do elenco. O ponto fora da curva foi aquela eliminação precoce, bizarra diante do ABC em São Januário, que foi aquela oscilação que ninguém imaginava que fosse acontecer, Uma verdadeira ducha de água fria. De qualquer forma, deu para se perceber nesse início de temporada um time com mais identidade e competitivo. Porém, necessitando mais poder de criação pelo meio e qualidade nas finalizações. E muito disso aí fica por conta do material humano disponível. Há um entendimento, não só no clube, e claro, mas entre os torcedores, que para brigar no topo do futebol brasileiro o time vai precisar dar uma boa encorpada. E hoje posso dizer que o setor ofensivo vai ser prioridade do Vasco nesta janela de transferências que fecha agora em 4 de abril. Há um consenso de que o sistema defensivo não comprometeu tanto assim. A zaga, apesar dos erros individuais, acabou se sobressaindo. Os laterais também foram um ponto a favor, mas do meio para frente houve muitas oscilações e poucas peças para mudar uma partida. O Vasco tem no Pedro Raul seu principal jogador de frente, mas para sua reserva vem apostando muito em jogadores de base, como Aguinaldo, que foge das características do centroavante titular, e do garoto Eric Marcos. Ficou claro esse problema no último domingo, quando o Barbieri optou por substituir o Pedro Raul. Estão sendo feitos esforços para encontrar um jogador com as mesmas características do atual 9 Cruz Maltino. Outro foco diz respeito às pontas, tanto na direita como pela esquerda. O Vasco busca atletas com perfil de velocidade. O clube só trouxe o Orediano e que vem encontrando dificuldades físicas para ter uma melhor sequência, Fica a expectativa se com esse tempo longo para trabalhar até o início do Brasileirão, o argentino melhore nesse sentido. Aliado a essa busca no poder ofensivo, o meio-campo também está sendo avaliado com carinho. O veterano Nenê não suporta mais a intensidade de um Brasileirão, E o Vasco hoje só tem o Alex Teixeira e o Marlon Gomes como opções ofensivas nesse setor. É preciso um meio de ligação para propiciar ao Barbieri um encaixe melhor nesse meio-campo. Resta saber se o clube vai conseguir trazer esse jogador até abril ou vai deixar mais para a janela de julho, onde o leque de opções fica maior. Sobre o volante, a mesma situação dos atacantes. O Vasco prioriza essa posição, até porque só vai ter o André até junho e já perdeu o De Luca, que sofreu grave lesão e será operado. Hoje só tem os garotos Rodrigo e Barros e precisa de mais maturidade para dar uma maior solidez lá atrás. Em relação às movimentações do Vasco, sobre o volante que eu acabei de falar, é notório que o clube tem negociações em andamento com o colombiano Román Campuzano, que pertence ao Boca Juniors. As informações que chegam da imprensa argentina é que as tratativas com o Boca estão avançadas, mas que o martelo ainda não foi batido, muito por conta que na Argentina o TMS, que é o Sistema de Transferências Internacionais, está fechado. Teria que haver uma composição entre o Vasco e o time da Turquia para que o empréstimo do jogador seja direcionado para cá. Enfim, é uma negociação complexa, pois o Boca tem dinheiro a receber do time turco, O time turco não se opõe a uma saída, mas no meio disso está o Vasco com interesse sinalizado, mas que precisa se acertar com as partes para que a liberação ocorra sem intercorrências, Até pela questão do prazo da janela. Obviamente que por conta dessa situação, o Vasco vem olhando para outros alvos do mercado sul-americano e as oportunidades do mercado, para que não seja surpreendido no apagar das luzes. Vamos aguardar. E por falar no mercado sul-americano, outro setor que o Vasco vem olhando com atenção é o ataque, principalmente no que se refere a atacantes de lado. Nos últimos dias, 2 jovens jogadores, ou melhor, 2 promessas foram cogitadas, e eu vou te colocar a par do que eu apurei sobre isso. Vamos lá!
Primeiro falar desse aí, jovem Matias Abaldo, do Defensor, e que em abril completa 19 anos. É um atleta dinâmico e que tem como forte jogar pela direita do ataque. Eu já tinha trazido aqui, anteriormente, que as conversas vinham acontecendo entre as partes, inclusive confirmada pelo seu agente e pelo presidente do clube uruguaio. E depois de alguns dias de silêncio, eu resolvi procurar saber em que pé estava a situação. E pelo visto, não andou assim. Desde ontem tentei falar com o presidente do Defensor, que dessa vez não me respondeu. Só visualizava as chamadas e as mensagens. Fui então atrás de outra via, o empresário do jogador. Esse sim eu consegui falar, o Edgardo La Sálvia. E eu perguntei a ele se havia ocorrido algum progresso nas negociações entre Vasco e o Defensor pelo Matias Abaldo. Ele me respondeu o seguinte, abre aspas, de momento não. Se o Vasco decidir que seja uma compra e não um empréstimo, é a única possibilidade. Fecha aspas. Ou seja, o Defensor quer fazer dinheiro com o atleta, prioriza uma venda. Não tem muito interesse no empréstimo, que foi a proposta inicial do Vasco. Resta saber se o Vasco vai mudar de opinião, pois não me parece que nesse momento a 777 queira fazer assim altos investimentos no único atleta. E quando eu digo essa situação de investimento, foi o que aconteceu com o Eduardo Sacha. O Paulo Brax demonstrou interesse pelo atacante, conversou com o Rodrigo Caetano, pegou as condições, os valores, foi tudo aprovado, mas levou até 777. 777 não. E quando eu digo essa situação de investimento, foi o que aconteceu com a relação ao Eduardo Sacha. O Paulo Brax demonstrou interesse pelo atacante, conversou com o Rodrigo Caetano, pegou as condições, os valores, tudo ok, mas levou até a 777, que acabou brecando essa possível operação, muito pelo custo-benefício. Considerou alto o investimento por um atleta de 31 anos, dando a entender que vai focar nessa posição para jogadores mais jovens. E outro que vem nessa linha de promessa teve seu nome ligado ao Vasco. Trata-se do Brian Aguirre, esse aí, ponta esquerda de 20 anos e tratado como uma joia no New Old Boys da Argentina, onde atua no profissional desde 2020. Ele chegou a representar também a seleção da Argentina em 4 jogos, mas pelo Sul-Americano Sub-20. E vem sendo titular por lá nas últimas partidas do seu clube. A informação que chega da Argentina é que houve uma sondagem do Vasco pelo jogador. Eu hoje tive a oportunidade de falar com um dirigente do New Old Boys, até para saber em relação ao clube, tinha chegado alguma proposta formal do Vasco ou até mesmo uma consulta. Meu papo foi com o vice-presidente do New Old Boys, o Daniel Asturzi. Ele me respondeu o seguinte, abre aspas, não houve nada, apenas um boato. Não me estranha, já que é um grande jogador, mas reitero, é apenas um boato, fecha aspas. Até onde eu sei, pela apuração que fiz, a sondagem aconteceu, sim, mas junto ao empresário do jogador. Eu ainda não consegui falar com o staff para trazer essa confirmação a vocês, mas pelo que me foi passado, a consulta aconteceu junto a eles. Talvez por isso o clube argentino tenha deixado claro essa questão dos rumores e de que não houve nada até agora. Eu acredito que pela visibilidade do jogador, a Europa possa ser o seu provável destino mais à frente. Veremos. Bom, galera, estou colocando mais um ponto final no boletim do Detetives Vascaínos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a vocês pela audiência, E espero que vocês tenham curtido aí esse giro de notícias que eu passei com total responsabilidade, informações objetivas e apuradas diretamente nas fontes. Bom, em breve eu estou de volta. Fique sintonizado no canal e em minhas redes sociais também, no @Detetive Vasco, no Twitter e Instagram. Tô indo, amigos. Até a próxima!